Gente, hoje então começamos um novo tema. Vamos falar sobre eu decido confiar. Você sabe, nós conversamos muito sobre fé. Aliás, fé é o assunto de todo domingo, né? A gente conversa, a gente se reúne aqui domingo após domingo para falar sobre fé. Mas o que, afinal de contas, é fé? O que é fé? O que é ter fé? Você já parou para fazer essa pergunta? Essa semana eu estava vendo uma story de uma pessoa, não se preocupa, não é ninguém daqui, mas a história que ela compartilhou é: quando você acredita em algo, esse algo vai acontecer. Isso é ter fé. Essa era a história. Você acredita em algo muito, isso vai acontecer, isso é ter fé. Com todo respeito, isso pode ser fé. Fé talvez no universo, fé numa lei da atração, fé na perseverança das pessoas, mas com toda sinceridade, não é essa a fé que a Bíblia fala. Quando a Bíblia está falando sobre fé, quando a gente ouve Jesus falando sobre fé, não é disso que ele está falando. Quem estava no curso que a gente fez no mês de maio, o Cristianismo que Nunca Te Mostraram, tinha um encontro que a gente falou sobre fé, e a gente falou bastante sobre esse assunto. E naquele encontro a gente conversou que ter fé é uma profunda confiança em Deus, a ponto de entregar a sua vida. Então, fé, conforme Jesus ensina, conforme a Bíblia nos ensina, não é dizer, olha, se eu acreditar vai dar certo. É dizer, minha vida está nas mãos de Deus. E eu tenho alguns sonhos e desejos, e eu confio eles a Deus. E eu vou fazer tudo por esses sonhos e desejos, e se concretizarem, amém, agradecerei a Deus por isso. Se não se concretizarem, não tem problema, porque Deus está conduzindo a minha vida, e muitas vezes por caminhos que eu não consigo entender ou perceber. Fé para a Bíblia é uma confiança profunda, não no universo, não numa lei de atração, não em nós mesmos, como a Anne falou muito bem no início. Fé é uma profunda confiança em Deus, a ponto de você entregar a sua vida. Uma história que poderia nos ajudar e ilustrar esse tema. Imagina comigo uma pessoa que tem medo de avião, ok? Uma pessoa que tem muito medo de avião, pavor de avião. E aí, ela decide um dia vencer os seus medos e com muita luta, ela entra no avião. E ela senta na sua poltrona, coloca seu cinto, e ele olha para o lado, a pessoa olha para o lado, e tem um menino, como na foto aqui, uma criança tranquila, brincando, olhando as coisas pela janela. Aí o avião começa a se movimentar, ele começa a acelerar para subir, e a pessoa que está com medo, ali o coração dela acelera. Sei que alguém que tem medo de avião, mas aí acelera, ela segura aquela poltrona com força, franze a testa, e ela olha para o lado, e o menino está tranquilo, brincando com um aviãozinho, olhando pela janela. E o avião decola, aquele frio na barriga, aquela pessoa tensa, daqui a pouco o avião estabiliza, e aí acontece aquilo que mesmo quem gosta de andar de avião não gosta. Imagina quem não se sente seguro no avião. O avião entra num período do quê? Turbulência. E aí aquela pessoa pensa que vai morrer, ela tem medo, né? Aí o avião começa a sacudir, ela segura firme, e aí tudo trepida, ela pensa, é meu fim. E ela respira fundo para tentar passar por aquele momento, olha para o lado, e o menino está tranquilo, sossegado. Quando passa aquela turbulência, a pessoa olha para o menino e diz, você não tem medo de andar de avião? E o menino responde, não. Você não ficou com medo da turbulência? E o menino disse, não. Você tem certeza que o avião vai chegar no seu destino? E o menino fala, na verdade, eu nem sei direito para onde o avião está indo. E aí ele diz, mas como isso é possível? E aí o menino olha, um sorrisinho no rosto e diz, tia, é que meu pai é o piloto. Você percebe, gente? Isso é fé. É a gente entregar o controle da nossa vida para Deus e descansar.
É a gente deixar que Ele nos conduza, que Ele nos dirija. E mesmo os períodos de turbulência, a gente entrega nas mãos dEle. Fé é uma profunda confiança em Deus, a ponto de você entregar a sua vida. E a gente vai conversar nesse mês sobre como ter essa fé. Fé é ao mesmo tempo algo que a gente tem, ao mesmo tempo algo que a gente exercita. E a gente vai conversar sobre os próximos encontros, sobre como a nossa fé pode se desenvolver e amadurecer. Nós vamos conversar como seria a nossa vida se nós realmente decidíssemos confiar em Deus. E hoje, como primeiro assunto dessa série, nós vamos falar como isso muda o nosso dia a dia. Muito importante, como nós costumamos viver a vida. Como as pessoas costumam viver a vida. Eu coloquei aqui um resumo do que eu observo no comportamento da maioria das pessoas. Nós tentamos encontrar algo que vale a pena. Muitas vezes isso acontece numa escolha de uma profissão, de uma carreira, ou as pessoas que se dedicam, às vezes até exclusivamente para a paternidade, para a maternidade. A gente está vivendo e de repente a gente encontra, isso aqui eu acho que é algo que vale a pena. Quando nós encontramos algo que nós acreditamos que vale a pena, nós nos entregamos a isso, nós nos esforçamos, nós vamos nessa direção para fazer algo. Lá no fundo, as pessoas querem que com o seu fazer, mostrar a sua importância e o seu valor, a sua capacidade. Mostrar, como a gente já falou em outros encontros, que nós somos alguém. E a gente quer com o nosso fazer e com o nosso realizar, alcançar segurança e estabilidade. Queremos uma vida mais confortável, mais recursos, a gente quer viajar, a gente quer uma casa melhor, um carro melhor, a gente quer segurança e estabilidade. Certo? Então, aqui é um resumo. Nós procuramos algo que vale a pena, nos entregamos a isso para fazer algo, queremos com isso de alguma forma mostrar o nosso valor e capacidade e conseguir mais segurança, estabilidade e conforto. Correto? Tranquilo, está aí? Sim, ótimo. Agora, acompanha comigo o texto de Gênesis 11. O texto conhecido como a Torre de Babel, que é justamente um retrato que a Bíblia traz de como as pessoas vivem sem Deus, como as pessoas vivem desconectadas de Deus. Saindo os homens do Oriente, encontrarem uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Deixa eu comparar esse texto com o que nós conversamos há pouco. Aliás, só para vocês terem uma ideia histórica, quando se fala em Torre de Babel, provavelmente era isso aqui. Essa era uma construção babilônica antiga chamada zigurate. Eram construções mais altas da antiguidade. E só foram possíveis quando os babilônicos descobriram o tijolo e começaram a usar tijolo ao invés de pedras. Essa era uma construção babilônica já encontrada pela arqueologia, que tinha justamente a função de mostrar, de ser uma demonstração de poder e de autoridade do império. Algo realmente para tornar o nome deles grande. Então, provavelmente era isso, e a arqueologia já encontrou algumas dessas construções. Deixa eu comparar o texto que nós lemos, então, com o quadro que nós fizemos anteriormente. Falamos que a vida normal das pessoas é tentar encontrar algo que vale a pena. E no texto que nós lemos, nós vemos pessoas que estão migrando, de repente elas param, porque elas têm uma ideia de algo que vai valer a pena. Nós conversamos que então a maioria das pessoas se entregam a isso para fazer algo. E as pessoas na Torre de Babel, elas pararam e disseram, vamos fazer uma cidade com uma torre que alcance até os céus. Fazer e fazer. Ótimo. Conversamos que o jeito normal das pessoas viverem é com isso, com o seu fazer, tentar mostrar o seu valor e a sua capacidade. Por que os construtores ali de Babel queriam construir essa cidade? Assim, nosso nome será famoso. Eles queriam mostrar o seu valor e a sua capacidade.
Falamos que o nosso jeito normal de viver é que a gente trabalha, se entrega a algo para a gente conseguir estabilidade, segurança. Olha só o que eles falaram: e assim não seremos espalhados pela face da terra. Gente, por que eu gosto de mostrar esse quadro para as pessoas? Porque hoje nós temos uma crença de que nós vivemos numa sociedade boa. E que a maioria das pessoas que a gente conhece são pessoas que vivem, de forma geral, uma vida decente, uma vida honesta. E nós acreditamos que se nós vivermos como grande parte das pessoas vive, nós estaremos num bom caminho. É só a gente seguir o caminho da nossa cultura. É só a gente seguir o caminho normal que a grande parte das pessoas está vivendo. Estão aí trabalhando, fazendo, construindo, tentando fazer o seu nome grande, tentando melhorar na vida, tentando ter mais riquezas, estabilidade, conforto. Se a gente for nesse caminho que está todo mundo indo, a gente vai estar bem. Essa é a nossa crença. Se a gente simplesmente seguir o fluxo, estaremos num bom caminho. Temos a impressão, e reflita no seu coração se não é verdade, que as palavras de Jesus em Mateus 7, quando ele diz que o caminho da salvação é estreito e poucas pessoas andam, e o caminho da perdição é largo e muitas pessoas entram, nós temos às vezes a impressão de que isso era na época de Jesus, não hoje, porque hoje grande parte das pessoas que a gente conhece está num caminho bom. Se a gente ir no mesmo, estamos tranquilos. E esse texto mostra que não. Esse texto está nos mostrando que o jeito das pessoas viverem, o jeito comum, o jeito mais comum das pessoas direcionarem a sua vida é um jeito Babel. É um jeito desconectado de Deus. É o que a Bíblia está dizendo, assim não. Dá para entender? Sabe, nós vivíamos num mundo que muito era marcado pelo cristianismo e pelos valores cristãos. Hoje já se fala em todas as ciências humanas que nós vivemos num mundo pós-cristão. E até a abertura das Olimpíadas foi uma prova disso. Quem viu vai entender. O que tem de errado nesse jeito de viver? É um jeito de viver centrado no eu. Eu decido, eu busco, eu faço. Eu quero que o meu nome seja grande. Eu quero que eu fique famoso, seja conhecido e mostre o meu valor. Eu quero que eu tenha uma vida mais confortável, segura e estável. Qual é o grande centro desse modelo? Eu. O meu eu. E aí nesse momento a gente pensa, tá, Jorge, mas tem um jeito diferente de viver? Tem alguma alternativa? Tem alguma outra forma? Como a Bíblia nos ensina? Olha só. Gênesis 12, o capítulo seguinte, logo, imediatamente posterior, nós encontramos o seguinte, ó. Então, o Senhor disse a Abrão, que depois vai se chamar Abraão, conhecido como o pai da fé. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Gente, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui. Por favor, presta atenção. Quando a gente olha para Gênesis 11 e Gênesis 12, nós encontramos os mesmos verbos na mesma ordem. Não sei se vocês já repararam isso. Olha só, em Gênesis 11 nós encontramos, disseram uns aos outros. E Gênesis 12 fala, Deus disse. Em Gênesis 11 a gente encontra saíram e se fixaram. Em Gênesis 12 a gente encontra Deus dizendo, saia, também saíram, e vá. Mas eu vou te mostrar onde você vai se fixar. Em Gênesis 11, gente, nós temos a ideia assim, olha, vamos fazer uma cidade.
Em Gênesis 12, de novo o verbo fazer, mas é Deus falando, farei de você. Em Gênesis 11, o desejo deles era, assim nosso nome será famoso. Gênesis 12, Deus diz para Abraão, tornarei famoso o teu nome. Mesmas ideias, na mesma ordem. E para finalizar, na Torre de Babel, eles falam, e assim nós não seremos espalhados pela face da terra. E Abraão fala, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Por que nós temos os mesmos verbos na mesma ordem? Sabe por quê? Porque o autor bíblico fez Gênesis 11 e 12 para serem analisados juntos, em paralelo, lado a lado. Porque o estilo de vida de Abraão é justamente a alternativa para a vida apresentada em Babel. Nós podemos viver ou do jeito Babel, ou do jeito de Abraão. Vamos colocar o contraste aqui para a gente entender melhor? Na Torre de Babel, as pessoas buscam algo que seja importante, que vale a pena. No estilo de Abraão, Deus mostra o que vale a pena. Eu vou te mostrar onde você se fixa. Deus mostra o que é importante e o que não. O centro não é a minha vontade, o centro é a vontade de Deus. No estilo Babel, nos entregamos para fazer algo. No estilo de Abraão, nós estamos mais atentos ao que Deus faz através de nós. Farei de você uma bênção. No terceiro ponto, nós vemos, no jeito Babel, queremos com isso mostrar nosso valor e capacidade. No jeito de Abraão, a gente não se preocupa em ficar mostrando nosso valor e capacidade. Nós sabemos o valor que nós temos em Deus. Deus vai mostrar o valor daquilo que a gente faz. E no estilo Babel, para finalizar, o objetivo é buscar estabilidade, segurança e conforto. O jeito de Deus, apresentado na vida de Abraão, não é buscar segurança, estabilidade e conforto. É buscar, em primeiro lugar, ser uma bênção. Fazer diferença na vida das pessoas. De alguma forma, com a nossa vida, tornar a vida do outro um pouco melhor. Vamos talvez digerir um pouquinho melhor? Olha só o contraste para a gente entender bem. A forma comum das pessoas viverem, e também é o jeito de Babel, nós encontramos o ser humano no centro. Nós somos o centro. Eu sou o meu centro. O centro da minha vida é eu mesmo. Pessoas vivendo em redor de si mesmo, buscando projeção e conforto para si, vendo a Deus como alguém que está aí para abençoar os meus sonhos. Não pensem que a população de Babel não acreditava em Deus e não era uma população religiosa. Eles eram. Mas eles tinham uma relação utilitarista com Deus. Eles plantavam um campo e iam até os deuses da fertilidade para abençoar o campo que eles tinham plantado. Ou seja, Deus abençoa o meu sonho. Deus abençoa a minha vontade. Não eu faço a vontade dele. Dá para entender? Na alternativa, o jeito de Deus da gente viver, apresentado na vida de Abraão, nós encontramos um ser humano reconciliado com Deus, vivendo ao redor dele. O centro não sou mais eu, o centro é Deus. Deus é o centro da minha vida. Nós encontramos um ser humano agora buscando ser usado por Deus para fazer diferença no mundo. Não é eu, não é o meu trabalho, não é a minha atividade. Eu quero, junto com Deus, fazer diferença nesse mundo, através do meu trabalho, através das minhas habilidades. E enxergando a si mesmo como alguém a serviço da sua vontade. Não é Deus abençoa o meu sonho. É Deus me ensina a fazer a tua vontade. Me ensina a sonhar os teus sonhos. Percebem a diferença? Gente, isso para mim tem muita lógica. Porque se a Bíblia vai falar e Jesus vai nos ensinar a ter uma vida centrada no amor a Deus e ao próximo, entenda o seguinte: uma vida centrada no amor a Deus e ao próximo não pode ter como principal objetivo o próprio conforto e felicidade. Então ela não está centrada no amor a Deus e ao próximo. Ela está centrada no amor a mim mesmo.
Deixa eu explicar como a gente pode aplicar isso na nossa vida diária. Deixa eu ajudar, vamos ajudar. Eu sei que algumas pessoas aqui estão prestes a escolher um trabalho, prestes a prestar vestibular, escolher uma carreira. Como é que é o jeito Babel? É pensar assim, qual profissão eu posso ganhar mais dinheiro? Qual profissão pode me dar mais destaque e projeção? Esse é o jeito Babel. Qual é o jeito de Deus, o jeito Abraão? Em qual profissão eu posso fazer mais diferença? Em qual profissão eu posso abençoar mais pessoas? Dinheiro e projeção até eu posso considerar, mas é secundário. Em primeiro lugar, eu escolho aquilo em que eu posso fazer mais diferença na vida das pessoas, com as habilidades que Deus me deu. Agora, não só agora na escolha de uma profissão, vamos pensar um pouco no exercício de uma profissão, porque a maioria daqui já tem o seu trabalho, né? Imagina, por exemplo, um empresário. Se um empresário quer viver do jeito Babel, ele chega na sua empresa segunda-feira e pensa assim, como eu posso fazer com que essa empresa dê mais dinheiro, dê mais lucro? E não está errado, é uma pergunta para se fazer. Mas um empresário que quer viver do jeito de Deus, com Deus no centro, ele se pergunta em primeiro lugar, ele vai ver, aliás, a sua empresa como um presente de Deus. Afinal, se Deus não tivesse dado as oportunidades no momento certo, ele não estaria ali. E ele vai olhar para a sua empresa pensando, como essa empresa que Deus me deu pode fazer mais diferença no mundo. Como ela pode melhorar mais a vida das pessoas. Como ela pode atender melhor as necessidades legítimas que as pessoas têm. O dinheiro, a economia, é uma pergunta importante, mas ela é uma consequência dessa pergunta. Essa é a pergunta central. Pense numa pessoa que trabalha de forma autônoma. Da mesma forma. Ela não pergunta como eu posso ganhar mais, em primeiro lugar. Mas em primeiro lugar ela pergunta como eu posso fazer mais diferença na vida dos outros. Uma pessoa que lidera uma equipe vai perguntar não como ela pode extrair mais dos seus funcionários, mas como ela pode ser bênção na vida dos seus funcionários. Percebe como isso vai mudando tudo? Uma pessoa que trabalha com atendimento ao público vai dizer como eu posso, de alguma forma, ser um instrumento de Deus das pessoas que hoje passarão pela minha frente. Esse é o central. Na gestão das nossas emoções, sabe o que não me falta? Às vezes são pessoas dizendo, Jorge, eu já vivo com Deus há um tempo, e eu continuo vivendo de uma forma ansiosa, eu não consigo sentir paz, a paz que a Bíblia ensina. Podem existir várias razões para isso, mas uma delas é que muitas pessoas, sinceramente muitas pessoas, querem viver com Deus, mas na prática, de segunda a sábado, continuam vivendo do jeito Babel. Nós nunca experimentaremos a paz que Deus promete se nós não aprendermos a viver a vida do jeito que Deus ensina. Porque sempre que algo ameaçar a nossa torre, a gente vai ficar terrivelmente ansioso. Só experimentaremos a paz que vem de Deus quando nós aprendemos a realmente comprar a ideia e viver do jeito que Deus ensina. Guarda isso. Se a gente pensa agora a educação dos nossos filhos, a gente acompanha bastante a questão de educação dos filhos, e uma das coisas que a gente mais vê são pais preocupados em fazerem dos seus filhos um sucesso no mercado de trabalho. E é importante, eu não quero dizer que não seja, é importante que a gente invista na educação deles, que eles aprendam e que um dia eles tenham um bom emprego. Eu também sonho isso para os meus filhos, mas deixa eu dizer para vocês, quem vive do jeito Abraão, quem vive do jeito de Deus, esse não é o sonho principal. Não é o sonho principal. O sonho principal que nós devemos ter é que os nossos filhos amem a Jesus. Amem a Jesus. E percebe como isso às vezes está impregnado na nossa cultura. Sei lá, as crianças faltarem numa programação onde elas vão ouvir da palavra de Deus de vez em quando, não tem problema faltar na aula, Deus o livre. Percebe? Eu quero dizer para vocês assim,
Eu não sou perfeito nisso, de forma nenhuma. Eu acho que eu estou muito longe disso. Mas eu, sinceramente, honestamente, eu quero viver do jeito de Deus, de verdade, no meu dia a dia. E uma das prioridades no nosso dia tem sido, de manhã, na hora do café, mesmo com a nossa filha que estuda de manhã, a gente sentar juntos enquanto a gente está comendo, abrir a Bíblia e ler a Bíblia juntos. Diariamente. Porque o que eu mais quero é que ela ame a Jesus, que eles amem a Jesus. Se um dia eles forem um profissional excelente, rico e famoso, mas não amarem a Cristo, eu perdi tudo. Lá em casa, a gente faz assim. Essa aqui é a Bíblia da Laura. A gente deu para ela faz um tempo. Essa aqui é a Bíblia do Bernardo. A gente deu para ele esse ano. Uma Bíblia normal. Só que com a estética um pouco mais para a idade deles. Mas é a Bíblia que você tem, que eu tenho. Cada um tem, eles ficam na nossa mesa de refeição. E aqui tem o devocional que a gente segue com eles. Todo dia a gente abre, pega a mensagenzinha do dia, a passagem bíblica, lê juntos, e depois conversa uns minutinhos sobre isso, veja se a gente entendeu, a gente ora juntos. Para nós, isso é fundamental. Para nós, trazer eles para ouvirem da palavra, é prioridade número 1. Aqui no culto, Jorge, você é pastor, você não pode faltar no culto. É verdade, né? Não posso mesmo. Mas deixa eu dizer para vocês, que a gente traz os nossos filhos, não porque eu sou pastor, mas porque eu quero que eles amem a Jesus e eu quero viver do jeito que Deus ensina. Essa é a minha preocupação central na vida deles. Deixa eu dar mais um exemplo. O uso do nosso tempo. Quem vive do jeito Babel, vive ao entorno de si mesmo. O seu tempo é para o seu conforto. O seu tempo é para seus interesses. Quem vive do jeito de Deus, encontra tempo de alguma forma para fazer diferença na vida de alguém. Seja lá onde for ou onde estiver. Quem vive, eu acho interessante, vocês viram no texto, em Babel, eles falam e disseram uns aos outros, eles encontram tempo para ouvir a si mesmo e os outros. E Abraão começa dizendo, e disse Deus, e Abraão ouve. Quem vive do jeito de Abraão, tira tempo para ouvir o que Deus diz, e isso se torna uma prioridade, gente. Ouvir o que Deus diz é uma prioridade, se a gente quer viver com Ele. Mesma coisa para o uso dos nossos recursos. Quem vive do jeito Babel usa os seus recursos para si mesmo, para a sua estabilidade, para o seu conforto. Quem vive do jeito Abraão usa os seus recursos para abençoar pessoas. Abençoar vidas. Para fazer diferença. É isso que Jesus ensina quando Ele diz, não acumulem tesouros aqui, onde a traça e a ferrugem corroem. Lembra disso? É isso que Jesus está dizendo. Na busca de uma espiritualidade saudável. Quero dizer para vocês hoje que o que não falta são líderes, youtubers, igrejas, que chamam pessoas para viver com Deus, mas ensinam elas a viver do jeito Babel. É um Deus que abençoa os nossos sonhos. É um Deus que faz o que a gente quer. E se a gente pedir com muita fé, com muita determinação, Deus vai fazer o que a gente deseja. Esse não é o jeito bíblico. O jeito bíblico é um jeito de entrega. Entrega a Deus e a sua vontade. Sabe, o que eu quero que vocês percebam aqui é esse contraste. O jeito de viver como Deus nos convida é um jeito onde nós vivemos ao entorno da sua vontade, buscando fazer diferença no mundo. Como eu falei, é um caminho difícil e volta e meia, Babel acaba entrando na nossa vida. E a gente tem que se policiar o tempo inteiro. Eu faço isso. Mas esse é o ideal que nós perseguimos. Esse é o horizonte que nós vamos. Essa é a vida que Deus nos convida. A advertência que Jesus faz em Mateus 7 é isso.
Ele diz, existem 2 caminhos. Nós precisamos optar por um. E Jesus fala em Mateus 7, se nós optarmos por caminho de Deus, nós temos que nos acostumar com uma coisa. Seremos minoria. Nadaremos contra a correnteza. Agora, se você está olhando para você mesmo e pensando nessa noite assim, olha, olhando bem, Jorge, eu tenho vivido uma vida em alguns pontos voltada para mim mesmo ainda. Ou talvez em tudo. Como é que eu mudo? Como é que eu faço a transição? Como é que eu consigo viver como Abraão, vivendo no mundo de Babel? O que a Bíblia nos ensina é que a gente não consegue fazer essa transição sozinhos. Mesmo com toda a nossa força de vontade, a gente não conseguiria. E se a gente tentasse, de novo seria eu no centro. Eu consigo. A minha vontade dá certo. O que a Bíblia nos ensina é que isso só é possível através do que Jesus fez por nós. Eu acho muito bonito quando Deus fala para Abraão, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Ué, como todas? Como é que Deus abençoaria todas as famílias da terra através do Abraão? E a resposta é simples. Porque através da descendência de Abraão, um dia viria Jesus. Aquele que cumpriu isso muito melhor, inclusive, do que o próprio Abraão. Ele viveu em torno da vontade de Deus. Não viveu para o seu próprio conforto e estabilidade, mas para a nossa salvação. Aquele que literalmente foi bênção. E para ser bênção, ele teve que se fazer maldição no nosso lugar, assumindo a consequência do meu pecado, do teu pecado. O que a Bíblia ensina é que nós só conseguiremos viver da forma de Deus quando os nossos joelhos se dobrarem e reconhecerem a Jesus como nosso Salvador e Senhor. Aí o amor de Deus quebra o poder que o pecado tem sobre nós e nos liberta para podermos viver uma vida realmente centrada em Deus, de amor ao próximo. O começo é esse. É reconhecer a Cristo, entregar a sua vida a Ele. Gente, Abraão não sabia para onde estava indo. Eu não sei para onde viver o caminho de Deus vai te levar. Eu não sei para onde viver o caminho de Deus vai me levar. Mas nós temos uma opção: confiar. Confiar. Foi o que Abraão fez. Ele decidiu deixar sua cultura e viver do jeito de Deus. Sabe aquele zigurate que eu mostrei no começo? Vocês lembram? Vocês sabem onde ele ficava? A escavação daquele zigurate era em Ur dos Caldeus, terra natal de Abraão. Abraão viveu, nasceu ao entorno de uma torre de Babel. Deus chamou ele para um jeito de vida diferente. Nós vivemos do jeito Babel. Nossa sociedade vive do jeito Babel. Deus nos chama para viver de uma forma diferente, junto com Cristo, com Deus no centro, buscando em primeiro lugar fazer diferença na vida dos outros, ser bênção. Avalie sua vida. Seja muito honesto agora. A tua vida, e eu avalio a minha, a sua vida tem girado em torno de Deus ou de você mesmo? E aí? Reflete um pouquinho agora com você. Você tem buscado primariamente conforto e estabilidade ou fazer diferença no mundo junto com Deus? Qual é a tua busca primária? Seja muito sincero. Você está vivendo do jeito Babel ou do jeito Abraão? Eu queria convidar vocês a tomarem 3 decisões. Decida buscar viver ao entorno da vontade de Deus, fazer dela o centro. Não perca a oportunidade de ouvir o que Deus te diz. Esse é o primeiro lugar. Aquilo que Jesus fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus, busque isso em primeiro lugar. Decida fazer diferença ao invés de buscar projeção social e conforto financeiro. A decisão mais importante. Decida deixar nas mãos de Deus a grandiosidade da tua vida. Às vezes a gente fica aflito, querendo que a nossa vida seja grande, que a nossa vida se destaque, que a gente seja um sucesso, que a gente seja uma pessoa que tenha muitos seguidores, a gente fica ansioso com isso. Não, essa não é a preocupação
de quem vive com Deus, essa preocupação de quem vive em Babel. Nós vivemos ao entorno da vontade de Deus, buscamos fazer diferença no mundo, e a grandiosidade que a nossa vida um dia terá ou não terá, está nas mãos dele. Porque tudo o que importa é que os olhos que mais importam no universo já nos enxergam, já nos veem. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!